Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nincy e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com o arquétipo da raposa vermelha. Tem que ser a raposa vermelha, tá, gente? As outras raposas também têm algumas características parecidas, mas nem todas essas características. Cada uma tem sua peculiaridade e cada uma vai trazer a luz e a sombra de uma forma um pouco diferente. O meu experimento foi com a raposa vermelha, tá? A primeira coisa que eu percebi usando o arquétipo da raposa vermelha, gente, foi que eu fiquei uma pessoa mais observadora. Eu observava mais as pessoas à minha volta, as coisas que estavam acontecendo, eu sentia as coisas de uma forma bem diferente. E mais astuta, sabe? Assim, ficava mais caladinha, mais observando. Sabe aquele impulso que a gente tem às vezes de alguém tá falando alguma coisa e você querer falar também, aquela coisa toda? Eu não, eu fiquei mais caladinha, mais retraída. E com isso eu observava melhor as pessoas, as coisas à minha volta, os detalhes. Às vezes a pessoa estava falando alguma coisa e eu sentia uma sobrancelha levantando, eu observava um jeitinho assim, meio desconfortável da pessoa, o que acabava descobrindo ali uma mentirinha ou uma contradiçãozinha, sabe? Essa foi a primeira coisa assim que eu senti e que eu percebi que estava mais aguçado em mim usando o arquétipo da raposa. Outra coisa que eu percebi também, gente, é que eu comecei a fazer as coisas de uma forma que elas ficassem mais fácil. Por exemplo, a minha casa é uma casa grande. E aí, às vezes tem duas cozinhas. Eu comecei a perceber que, tipo, se eu ia na cozinha de lá buscar alguma coisa ou levar alguma coisa, eu trazia alguma coisa pra cozinha de cá. Sabe, aquele, em vez de ir e depois tornar a ir de novo pra buscar alguma coisa, não, eu já tinha aquela astúcia de, peraí, eu tô levando isso, então peraí, deixa eu trazer isso daqui também. O que acabava facilitando a minha vida no corre-corre do dia. Outra coisa que eu fiz e que eu percebi que veio do arquétipo da raposa. Como eu disse vocês, minha casa tem duas cozinhas. E isso fazia com que eu ficasse indo e voltando das cozinhas o tempo inteiro. E como elas são em extremos opostos, eu ficava muito cansada, gente. Chegava no fim da tarde, minhas pernas estavam doendo de tanto ir e vir, ir e vir. E aí, o que eu fiz? Falei, uai, não precisa de eu ficar, né, de eu ter duas cozinhas. Eu posso fazer tudo na cozinha de cá. E aí eu trouxe as coisas do dia a dia que eu usava mais para a cozinha de cá, porque minha casa é assim, ó, como eu trabalho vendendo cachorro-quente, eu tenho, a casa é comprida, numa parte da casa é uma cozinha conjugada com uma sala, aí tem o meu quarto, o quarto de visitas, um banheiro. Saindo da cozinha de cá, tem uma areazinha. E tem um vídeo aí que eu mostro como que é a minha casa, gente. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá pra vocês assistirem. E do lado de lá, na outra extremidade, tem essa cozinha que é do cachorro-quente, a lavanderia e o quarto do meu filho com banheiro, uma suíte. E essa cozinha de lá era só para mim fazer a produção de cachorro-quente. Só que eu comecei a observar que ficou desnecessário, gente. Mesmo assim, igual lá ficava o freezer, lá ficava a geladeira do cachorro-quente, o fogão maior. Então eu fazia tudo do cachorro-quente lá e as minhas coisas aqui. Aí, ano passado eu separei, e aí a casa ficou tipo, ficou sem sentido, sabe? Ficar indo pra lá e voltando. Aí o que eu fiz? Trouxe tudo pra cozinha de cá e comecei a fazer as duas coisas na cozinha de cá. E isso foi depois do arquétipo da raposa, porque até então eu continuei nesse vai e vem de cozinha. E acabava a área também, aquela coisa toda, ficava naquele vai e vem, o que me cansava muito mais. Eu peguei as coisas,
trouxe tudo para a cozinha de cá. Observei o que eu precisava, o que eu usava realmente, o que eu não usava. O que eu usava de vasilha, de coisas, eu deixei na cozinha de cá. E as outras eu deixei na cozinha de lá. E aí eu comecei a observar que eu não estava precisando daquelas coisas todas. Eu conseguia, na cozinha de cá, tem um fogão cooktop com 2 bocas e um fogão a lenha. Então eu consegui fazer as coisas no fogão pequeno, eu não precisava. A única coisa que eu usava do fogão de lá, que é o fogão de 5 bocas, era o forno. E aí também me veio a ideia, pera, vou comprar um forno elétrico que eu deixo aqui, já que eu tenho esse fogão. E aí eu uso só essa cozinha de cá. Ainda não comprei meu forno elétrico, tô escolhendo ainda, mas vou comprar e mostro aqui pra vocês. E basicamente, gente, eu comecei a fazer tudo na cozinha de cá. E fazendo tudo na cozinha de cá, eu comecei a ganhar tempo. Eu comecei a ter mais. Primeiro, eu fiquei menos cansada. Segundo, eu comecei a ganhar mais tempo, porque eu foquei tudo na de cá, então eu não ficava naquele vai e vem o tempo todo. Eu ganhei mais tempo para fazer as coisas, eu comecei a fazer as coisas muito mais rápido e acabava sobrando tempo para que eu desse uma descansada, para que eu tomasse um cafezinho e não ficasse o dia inteiro naquela correria. Porque minha vida é frenética, eu levanto fazendo as coisas que eu tenho que fazer, passo o dia todo organizando minhas coisas, organizando as coisas de ir trabalhar, que é preparando as coisas do cachorro quente, limpando o carro, colocando tudo dentro do carro, para sair da minha casa 4 e pouco, para pegar serviço e ficar até 11, 11 e meia, meia-noite trabalhando. E essa é a minha rotina, gente, todo dia é essa rotina. Eu vou gravar minha rotina para vocês também. E com isso, eu ganhei tempo. Eu consegui, eu tava ficando muito cansada e eu vindo pra uma cozinha só, eu ganhei tempo e começou a sobrar mais tempo para que eu pudesse descansar um pouco. Tudo isso com a luz do arquétipo da raposa. Foi depois que eu ativei esse arquétipo que eu comecei a perceber isso. Outra coisa que eu comecei a fazer, que eu vi que foi também do arquétipo. Eu tenho que fazer compra, como eu moro num sítio, eu tenho que fazer compra na cidade. Pra minha casa, pro meu consumo e pro cachorro quente. O que eu fazia? Eu ia um pouquinho mais cedo, como eu ganhei tempo, fazia a compra das minhas coisas, das coisas do cachorro quente, depois eu ia trabalhar. Então, assim, pro dia seguinte, as compras já estavam tudo organizada, as coisas que eu ia precisar já estava tudo organizada, eu ganhava tempo também, porque já aconteceu de eu ter que sair daqui para ir na cidade comprar alguma coisa que fazia com que eu perdesse tempo. Eu comecei a ter essa organização de tempo também. Ou seja, eu ganhei organização de tempo, eu ganhei organização de coisas dentro da casa para que facilitasse a minha vida. E eu acabei com isso conseguindo fazer mais coisas em menos tempo e cansando menos. Essa foi outra coisa que eu conquistei usando o arquétipo da raposa. Eu fiquei mais conectada, digamos assim, com a facilidade das coisas. E foi tudo depois do arquétipo da raposa. Então, assim, foi muito intenso e foi muito claro para mim o lado luz que eu fui adquirindo do arquétipo da raposa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que mais? Foi com o arquétipo da raposa vermelha, viu, gente? Outra coisa que eu percebi foi que eu comecei a ter mais facilidade em trabalhar com as minhas vendas também. Porque como eu vendo cachorro quente, a gente lida com o povo, com o público o tempo todo, com pessoas o tempo todo. E com o arquétipo da raposa, eu percebi que eu adquiri uma facilidade um pouquinho maior também de lidar com as pessoas que chegavam, o que facilitou para mim as vendas também. Como é que eu vou explicar? Foi mais fácil para mim vender usando o arquétipo da raposa. Ficou mais leve, digamos assim, o trabalho na rua. Também depois do arquétipo da raposa. Outra coisa que eu percebi também com o arquétipo da raposa, gente, que eu fiquei mais seletiva
com as pessoas que eu trazia para perto de mim. Como eu disse, eu trabalho na rua, então eu lido com muita gente. E acabo criando contato, amizades, né, com várias pessoas. Só que antes do arquétipo da raposa, eu não era tão seletiva com quem eu trazia para o meu meio. E depois que eu comecei a usar o arquétipo da raposa, eu comecei a observar mais as pessoas e selecionar melhor as pessoas que eu queria manter na minha vida, digamos, particular, e as pessoas que eu queria manter na minha vida profissional. Eu fiz essa seleção também. Também depois que eu comecei a usar o arquétipo da raposa. Teve essa seleção de amizades, digamos assim, de pessoas que vão ficar e pessoas que são só naquele momento do trabalho. Tive essa seleção também. Só que também, gente, teve uma outra coisa que eu observei, que eu vi que veio do lado sombra da raposa. Como eu disse, trabalho com vendas, e quem trabalha com vendas é um corre-corre, gente. A gente aproveita o início do mês, a gente aproveita um feriado, a gente aproveita um final de semana para ganhar um dinheiro a mais e controlar as despesas, as contas, o dia a dia da gente. E eu percebi que é um serviço muito cansativo, consome muito do tempo da gente e muita energia física da gente. E aí, depois que eu estava usando o arquétipo da raposa, eu percebi que eu estava fazendo o quê? Eu focava em conseguir o que eu precisava, a grana que eu precisava mensal, digamos assim. E aí, quando eu conseguia, eu meio que ficava mais lenta. Eu começava a falar assim, não, eu já consegui, então eu posso descansar mais. Eu posso trabalhar menos. E eu percebi que isso foi uma sombra do arquétipo da raposa. Entre aspas, foi bom pra mim, porque eu comecei, o que eu fazia? Eu focava no início do mês, e aí mais pra frente do mês, que é dos 15 dias pra frente, que o movimento já diminui, eu comecei a descansar. Mas aí eu só descansava porque as contas já estavam pagas. Mas aí eu percebi que era um lado sombra, que eu tinha que tomar muito cuidado, porque senão você vai ficando acomodado. E daí você não quer, eu já consegui o dinheiro, eu não vou trabalhar mais. Eu vou descansar. Mas aí como eu consegui perceber, eu comecei a controlar. Epa, peraí, posso descansar hoje, mas amanhã eu tenho que trabalhar. Porque eu preciso do capital de giro, eu preciso que o dinheiro continue entrando, porque senão eu ia relaxar demais e não ia continuar trabalhando. E aí eu ia ter que focar muito no início do mês, o que ia me cansar muito. E se eu já tivesse mesmo trabalhando menos, mas continuasse trabalhando, eu conseguisse, né, continuar trabalhando, eu ia conseguir diminuir um pouco das contas que eu ia precisar, da grana que eu ia precisar para o início do mês. Aí eu percebi que era uma sombra da raposa. Mas como eu percebi, eu consegui, focar de novo e não deixar esse lado, vou folgar agora porque eu já consegui o que eu percebi. Por que eu tô contando para vocês esse lado sombra? Porque é uma coisa importante. Você tem que ficar atento também a não só as coisas boas que o arquétipo tá te trazendo, mas as coisas, digamos, negativas também, para que não te prejudique mais lá pra frente e você se acabe focando muito na sombra da raposa e deixando de fazer o que precisa. Então, gente, esse foi mais um vídeo pro meu canal. Foi essa experiência que eu tive com o arquétipo da raposa. Foi muito interessante pra mim, muito intenso e muito rápido. Me conta aí nos comentários se vocês já experimentaram usar o arquétipo da raposa, o que vocês sentiram, se foi parecido com o que eu senti, se teve coisas diferentes. Deixa o like de vocês no vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu respondo todos os comentários com muito carinho e tô muito feliz de ter vocês aqui. Se inscrevam, curtam, compartilhem
e façam parte desse canal, gente. É um prazer enorme, como eu disse, ter vocês aqui. Obrigada por assistirem mais esse vídeo e por todo o carinho que vocês estão tendo comigo. Até o próximo vídeo, gente. Me conta aí o que vocês pensaram e sentiram com o arquétipo da raposa.